Pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo acerca das Copas do Mundo. Como eu disse, vamos aproveitar aí este ano, né? Agora em novembro vai acontecer o torneio, então pretendo fazer este mais, pelo menos mais dois vídeos aí acerca da Copa do Mundo em algum tema. Repetindo, você tem a playlist, você pode conferir lá várias histórias, né? De alguns torneios em específico ou uma análise geral, né? Principalmente da seleção brasileira, mas não somente, contando algumas histórias de torneios específicos que aconteceram ali. Então, hoje nós vamos tratar de qual tenha sido o maior desempenho individual ao longo de um torneio. Tem um vídeo que é o que vai aparecer ao final para vocês, que eu falo a respeito do maior desempenho individual em uma partida de Copa do Mundo, né? Um vídeo que eu fiz, um debate com meu amigo Cássio, em que nós chegamos à conclusão que, veja lá, e agora hoje eu vou falar sobre os maiores torneios, ao longo de um torneio, o desempenho de um determinado jogador, qual tenha sido o maior deles, ou os maiores deles, e qual foi o principal dentre esses aí escolhidos. Então, como tudo, né, que eu faço no canal, quando chego a listas e é para determinar o principal em algum aspecto, a gente precisa de critérios, né? E para chegar nessa lista dos maiores desempenhos em um torneio de Copa do Mundo ao longo da história, eu estabeleci alguns critérios que são, o primeiro deles, se o jogador foi eleito o recebeu o prêmio de melhor jogador daquele torneio. Porque aí parte do pressuposto seguinte: se houve algum jogador que foi melhor do que ele naquele determinado torneio, mas sequer foi assim reconhecido publicamente, como é que eu posso colocar esse balaio? É claro que eu vou explicar aqui para vocês também a história desse prêmio e que sim, há prêmios questionáveis, há prêmios que foram decididos antes de um determinado jogo, há casos em que houve um, dois, três, quatro, cinco jogadores que jogaram demais numa determinada Copa, mas aí a gente vai de novo incorrer nas hipóteses, naquilo que é mais subjetivo, que na minha opinião pode ser, na tua não, enfim. Há dois vídeos, por exemplo, acerca das Copas de 2002 e de 2014, em que eu falo quem foi o melhor jogador dessas Copas específicas, né? Nos quais eu dou a minha opinião. Na Copa 2002, quem recebeu o prêmio foi o Oliver Kahn, e na Copa de 2014, quem recebeu o prêmio foi o Messi. Então também fica a dica para você, vai aparecer aí nos links da descrição, a respeito dessas duas Copas em específico. Mas, se há, começo pressuposto, se há um debate sobre quem efetivamente tenha sido, se o prêmio foi correto ou não, se houve um ou dois que deveriam ter ganhado, é notório que nestas Copas não houve uma performance individual tão outstanding, tão do tipo aquela Copa do fulano naquele ano foi fantástica. Então esse é um primeiro ponto, né? Motivo pelo qual o Ronaldo em 2002 não vai estar nessa nossa lista aqui, né? Ele não ganhou o prêmio, primeiro motivo pelo qual eu já não passaria pela nossa nota de corte, e há muitos que falam acerca do Rivaldo ter sido melhor. Então, de novo, vá ver esse vídeo lá, se você tiver interesse em saber minha opinião acerca da performance do Ronaldo Fenômeno em 2002, do Rivaldo, e também em 2014, sobre o Messi e outros candidatos, digamos assim, ali naquela edição. Então, a primeira nota de corte é essa. A segunda nota de corte, e aí vai entrar a questão para eu chegar numa decisão entre os melhores, e a gente vai cortando com esses pequenos critérios, a gente vai chegando a uma conclusão de que X desempenhos é que foram realmente fora da curva, né? E aí o critério que eu estou me referindo é Copa inteira, né? Ou seja, o jogador que desde a fase de grupos, nas fases eliminatórias até a final, foi bem ou contribuiu, foi decisivo, né? Foi fundamental para aquela campanha. Mas é importante que ter sido campeão não é determinante exclusivo para eu definir esses melhores desempenhos. Vai ter alguns desempenhos que não foram campeões, mas eu preciso, critério 3, que este jogador tenha jogado a final e tenha sido importante nesta final, para que chegue à conclusão de ter sido a melhor Copa individual de todos os tempos.
Então, não estou dizendo de ter tido o melhor desempenho em finais, ter feito mais gols. Por exemplo, Jeff Hurst, em 66, fez 3 gols, mas não vai constar para nós na nossa lista aqui de forma alguma. O Vavá, né, brasileiro, 2 gols na final de 58 e um em 62. Pelé e Zidane, os outros dois que marcaram 3 gols em finais de Copa somadas, né, em duas edições, né? Mas nem Pelé nem Zidane vão estar na nossa lista com as finais nas Copas, né, nas quais eles fizeram 2 gols nas finais. Pelé 2 em 58, Zidane 2 em 98. Eles vão estar aqui nessa nossa lista por outras 2 performances deles. Vocês já devem imaginar quais. Então, são 3 critérios que eu já apresentei aí. E aí, outros 2 que vão ser também subjetivos, mas que na hora da gente afunilar, né? Então, primeiro a gente está fazendo a peneira. Quando eu disse que tem que ter sido eleito o melhor jogador daquela Copa, né? Eu já corto alguns que não foram eleitos, embora tenham tido grandes performances. E eu também dizendo que ele tem que ter jogado a Copa inteira, eu vou também eliminar, por exemplo, jogadores que, um exemplo aqui, o Puskás, em 54, ou o próprio Pelé, em 58. Foram soberbos, foram fundamentais, foram os melhores, talvez, nos jogos em que estiveram. Mas repare, Puskás joga os 2 primeiros jogos de 54, contra a Coreia do Sul e contra a Alemanha, goleadas homéricas da Hungria. Ele acaba se lesionando, né? Após esse jogo contra a Alemanha, ele se lesiona. A Hungria não precisa jogar a última rodada do grupo, porque foi feito um playoff, era um pouquinho diferente, a critério de desempate, né? Então a Hungria já estava classificada e houve um desempate entre a Alemanha e não me lembro qual outro, talvez a Coreia do Sul mesmo. E a Hungria já estava classificada. O Puskás lesionado não enfrentou o Brasil nas quartas de final, nem o Uruguai na semifinal, que eram as 2 seleções que haviam decidido o título de 50, por exemplo. Mas ele retorna para a final, faz um gol na final e ainda faz um segundo gol que daria o empate, né? Um gol que foi, a meu ver, mal anulado, mas a gente ainda carece de imagens mais precisas, né? De todo modo, veja só, Puskás disputou 3 partidas, marcou 4 gols, teria marcado um quinto gol numa final, enorme pressão, mas ele não vai entrar aqui para o nosso critério, porque justamente a Hungria eliminou 2 seleções pesadíssimas nas quartas e na semifinal, sem a presença do Puskás, né? Então, claro, se ele estivesse, provavelmente ganhasse melhor ainda. Sim, mas aí eu estou até sendo injusto para como, por exemplo, Sandor Kocsis, que era o colega dele, que fez 11 gols naquela Copa do Mundo. Ele só não marcou o gol na final, né? Foi o Puskás e mais um outro que me foge agora o nome. Ele marcou gols em todos os jogos anteriores. Por muito tempo ficou como um dos maiores artilheiros da história. Hoje foi superado por alguns nomes, como o Fontaine, já em 58, o Ronaldo, né, também fez 15 gols, o Klose, o Miller, que somou 14, e acho que o próprio Pelé, né, chega a marcar 12 gols. Então, durante um bom tempo, ele era top 5 de artilheiros da história das Copas, com o desempenho apenas uma Copa. Então, estaria sendo injusto para com ele. 58, vejam só, por exemplo, Pelé não joga os primeiros 2 jogos e entra no terceiro jogo, na substituição. Fica a dica também sobre o vídeo em que eu falo qual foi a melhor seleção brasileira já formada, em que eu comparo, sobretudo, 58 e 70, né? 70 que é a maior, a mais icônica, mas eu defendo, por exemplo, que 58 foi superior. Peço para que você assista esse vídeo. Então, Pelé entra no terceiro jogo, que foi feito alterações, né, da rodada 2 para a rodada 3, com a entrada do Pelé e do Garrincha. Então, neste jogo contra a União Soviética, o jogo derradeiro da primeira fase, que foi um jogo fundamental para a classificação, né, porque o Brasil tinha empatado um jogo anterior, o Garrincha joga muitíssimo bem, é extremamente decisivo, e 2 gols do Vavá. Então, não é que o Pelé não jogou nada, mas toda a primeira fase ele não disputou e no último jogo que ele disputou, ele não foi nem o melhor, nem o segundo melhor, mais importante da seleção. Porém, aí nas quartas, na semi e na final, ele é extremamente determinante. Mas desempenhos semelhantes a este dele em 58 nós tivemos também ao longo da história das Copas, inclusive com essa ideia de que a primeira fase foi horrível, nula, e que nas fases eliminatórias foram primordiais. O Baggio em 94, que vai mal na primeira fase,
mas nas oitavas de final a Itália vence por 2-1, dois gols dele. Nas quartas vence por 2-1, um gol dele no último minuto, quase. E na semifinal vence por 2-0, dois gols dele. Ou o Paulo Rossi, né, que é a Itália em 82, primeira fase, com 3 empates, absurdamente ridícula o desempenho da seleção italiana lá. Classificou-se em terceiro lugar por conta dos critérios de desempate no saldo de gols, né, um grupo que tinha Camarões, por exemplo. Mas aí na sequência enfrenta a Argentina, ele também não joga muito bem, mas aí vem uma partida especial contra o Brasil, 3 gols. Na semifinal contra a Polônia marca 2 e ainda marca mais um na final. Portanto, o desempenho do Paulo Rossi, do Baggio de 94, Paulo Rossi em 82 e do Pelé em 58 foram praticamente iguais. E no caso do Baggio ficou a final de fora, né? Melhor, não teve um desempenho tão vistoso na final, mas o Rossi marcou gol. Então, o desempenho do Rossi em 82 e do Pelé em 58 são, a rigor, iguais, inclusive no número de gols e no quão decisivos foram, determinantes para enfrentamento com seleções de altíssimo nível, né? Pelé marca um gol contra o País de Gales, 1-0 Brasil, marca 3 contra a França, 5-2 Brasil e marca mais 2 também na final, 5-2 contra a Suécia. É por isso que Pelé 58, Puskás 54, Paulo Rossi em 82 não vão aparecer para nós, Baggio também não, somado ao fato de que o Romário é quem foi eleito o melhor daquela Copa. E aí temos desempenhos artilheiros, por exemplo, é importante deixar claro aqui para nós, eu citei que necessita ter jogado a final, né? Afinal de contas, o maior desempenho na história de uma Copa. Se o jogador não jogou a final, me parece contrassenso. Mas pegue, por exemplo, o desempenho do Eusébio em 66 ou do Fontaine em 58, que foram, assim, coisas assombrosas, né? Chegando a marcar 4 gols numa mesma partida, né? Fontaine marca 4 na decisão do terceiro lugar contra a Alemanha e o Eusébio marca 4 contra a Coreia do Norte nas quartas de final, depois de Portugal estar perdendo por 3-0. Muito importante lembrar isso. E Portugal, Coreia do Norte que havia eliminado também a Itália. Então são desempenhos notórios, absurdos. Outro que eu mencionaria é o do Gerd Müller em 70, né? Marcou 10 gols naquela Copa, 2 na semifinal contra a Itália, um jogo épico, né? Um jogo que foi para a prorrogação, o famoso jogo em que o Beckenbauer joga com o braço, né, na tipoia. Foi para a prorrogação, o Miller fez os 2 gols na prorrogação, chega a estar à frente, mas a Itália vira. É um jogo absolutamente histórico, um desempenho notório dele naquela Copa, 10 gols, repito. Ele só não marcou gol também na decisão do terceiro lugar, então muito parecido com o do Coxes em 54. Enfim, então são grandíssimos desempenhos, são desempenhos notórios, desempenhos que merecem todos os elogios, mas que não passam aí na nossa peneira. Feita a peneira, nós vamos para funilar. E quais são os 6 desempenhos que passam nessa peneira e que cumprem todos esses critérios iniciais? E aí, a partir disso, a gente vai destrinchando no afunilamento, a gente vai tirando. Então, eu vou selecionar 6, 2 como menções honrosas, restam 4. Nesses 4, 2 deles vão ficar um pouco abaixo de outros 2 que vão chegar para o nosso final aí. Quais são esses 6 desempenhos que passam nessa peneira total para nós aí? Vou começar pelos 2 que vão acabar sendo eliminados, né? São desempenhos que vão ter menções honrosas. Mas reparem, estou falando dos 6 maiores desempenhos individuais da história das Copas em um torneio. Portanto, o que eu fizer aqui para tirar 2 e outros 2 não são deméritos, não estou diminuindo o que foi feito, mas é top 6 da história, né? Então, portanto, observe a partir desse prisma, dos 6 melhores desempenhos de todos os tempos. E os 2 que vão ficar com menções honrosas são justamente os desempenhos de 2 brasileiros, Mané Garrincha em 1962 e Romário em 1994. Sobre o Romário, tivemos um vídeo especial no qual eu pergunto: Romário ganhou a Copa de 1994 sozinho? Isso é dito muitas vezes aí, já escutei, assim como a gente escuta que o Neto ganhou o Brasileiro de 90 sozinho, que também é uma mentira. O Neto teve um desempenho na fase final do Campeonato Brasileiro de 1990, quando já depois de primeiro e segundo turnos, classificado, enfim,
Ele teve um desempenho ali nas quartas, nas quartas e nas semifinais, no estilo aí do Paulo Rossi de 82, do Pelé de 58, do Baggio de 94, né? Mas na própria final ele não teve um desempenho tal esse. Então ele foi fundamental. Provavelmente o Corinthians não teria sido campeão brasileiro de 90 sem o Neto, mas ele jamais pode ser dito que ele ganhou sozinho, mesmo que a gente dizendo ganhou sozinho é uma metáfora, né? Ninguém acha que jogou sozinho 1 contra 11. Então, mas a gente não precisa nem correr a isso, são 11, ninguém ganha sozinho, e sim que é exagero dizer que o desempenho dele foi tão extra-classe, porque não foi. O do Romário em 94 e o do Garrincha em 62 também tem essa alcunha de ganhou sozinho, é dito muitas vezes por aqui, mas há exageros nesse aspecto para com os dois. O do Romário, de novo, convido que vocês assistam esse vídeo, é um vídeo um pouco mais curto, até mais ou menos 20 minutos, no qual eu mostro que o Romário foi essa peça fundamental, ele foi o catalisador da seleção brasileira, mas havia um esquema defensivo muitíssimo forte, coletivo muito forte e também um ótimo desempenho do Bebeto, sobretudo, né? Então, por que Garrincha e Romário vão ficar nessa rabeira para nós? Eles vão ser o quinto e o sexto na história. De novo, foram fundamentais, foram decisivos em jogos em que o Brasil estava com dificuldades, eles fizeram a diferença, nem todos, mas eles fizeram a diferença. Mas ainda no caso do Garrincha, né, nas quartas contra a Inglaterra, um desempenho muitíssimo bom, um dos melhores jogos da história. No caso do Romário, não tivemos nenhum jogo tão dominante, mas ele era sempre o principal, era ele que definia, e talvez essa seja a principal razão pela qual ele vai ficar de fora, abaixo dos outros 4 que vão vir após, porque o Romário era essencialmente um definidor, centroavante, né? Então, ele não precisou fazer tantas coisas como esses outros 4 jogadores, e o próprio Garrincha, então outros 5, fizeram a mais, né? O Baixo, ele deu aquela assistência depois de uma ótima jogada no jogo contra os Estados Unidos, ele foi importantíssimo nos gols do Branco e do Bebeto contra a Holanda, né? Mas ele foi importante por ser um homem muito inteligente e ter uma atitude passiva, de não atrapalhar os outros dois. Para quem não entende do que eu estou falando ou que não lembra, de novo, esse vídeo esclarece. Além de ter feito gols, né, contra a Suécia na semifinal e contra a Holanda nas quartas de final, que foram importantíssimos. Também o gol contra a Suécia na primeira fase, né, o único jogo que o Brasil não venceu daquela primeira fase. No jogo contra Camarões foi totalmente dominante, contra a Rússia foi muito bem. Ou seja, ele fez uma Copa excepcional, sem ser extra classe em nenhum jogo, mas em todos os jogos sendo o principal, mas na final Romário não teve um grande desempenho. Não marcou gol, não deu assistência, o jogo terminou 0-0. Bate um pênalti que faz o gol, mas quase errou, né, digamos assim. Então, ele fica abaixo de todos os outros 5 aí. O Garrincha também vai ficar abaixo dos outros 4 por alguns motivos. Se o Romário teve um Bebeto, mas ainda assim é notório que ele praticamente dominou as ações principais, no caso do Garrincha, nós temos 3 jogadores que são extremamente subestimados. Um deles, o Vavá, ok, né? Não é tão subestimado assim, ele é reconhecido, mas me refiro especialmente ao torneio. O Vavá não fez tantas coisas, ele ainda era decisivo, marcou um gol na final, por exemplo, marcou acho que mais um outro gol. Agora, outros 2 jogadores, Amarildo e Zagallo. No caso do Amarildo, ele marca os 2 gols contra a Espanha, que o Brasil era para ser eliminado, um jogo que teve interferência clamorosa da arbitragem, mas ele foi decisivo. Na final, ele faz uma assistência e marca mais um gol, uma assistência excelente, que inclusive muitas vezes no vídeo, quando a gente vê reportagens sobre a Copa de 62, muita gente acha que é o Garrincha que deu aquele cruzamento, mas foi o Amarildo pro gol do Zito, né? Então o Amarildo foi extremamente importante e não é reconhecido no mesmo patamar do Garrincha, a ponto de dizerem que o Garrincha ganhou a Copa sozinho. Mas o Zagallo certamente é o mais
subestimado nesta Copa e de uma forma geral como jogador. Zagallo marcou um gol que foi na partida inicial, né? Brasil e México. Ele marca um e o Pelé marca outro. Mas o Zagallo deu acho que umas 68 assistências naquela Copa, né? Tanto em escanteios quanto cruzamentos pela esquerda. Foi extremamente importante. O primeiro gol do Amarildo foi ele que deu assistência. Na final ele deu outro. Para o Garrincha, uns 2 ou 3. Então, houve desempenhos dos colegas, tanto no caso do Romário quanto do Garrincha, que, claro, não foram no mesmo nível deles, eles foram os melhores, seguramente, e é por isso que eles estão aí para nós, mas eles tiveram mais contribuição dos seus colegas do que outros que virão aí. Exceção feita ao Pelé em 70, mas a gente já vai falar sobre isso. Agora, no caso do Romário, também a gente deve ponderar o seguinte, a qualidade dos adversários, né? Ok, a seleção dos Estados Unidos jogou fechadinho, jogou muito bem, era em casa, era no dia da independência. A Suécia, um país tradicional no futebol, tem uma grande geração, mas a verdade é que o Romário enfrentou, né, a seleção brasileira enfrentou uma primeira fase com seleções pouquíssimo dificultosas, uma oitava de final contra os Estados Unidos e uma semi contra a Suécia. No comparativo contra todos esses aí, você vê que vai ficar bem abaixo. E no caso do Garrincha, o desempenho maximizado dos seus colegas. Então, pela qualidade do coletivo e a influência do coletivo no caso do Garrincha e no caso do Romário, além de também uma importância coletiva tremenda, os adversários um pouquinho abaixo aí da média. O próprio Garrincha também a gente pode dizer isso, porque foram 2 jogos contra a Tchecoslováquia, que sim, é uma seleção tradicional importante, e uma semi contra o Chile, né? Então, contra a Espanha e contra a Inglaterra, que foram os 2 grandes adversários. No caso da Espanha, outros fatores influíram, e da Inglaterra, sim, o Garrincha foi o principal jogador. Mas eu não poderia jamais deixar no top 4 o desempenho individual do jogador numa Copa em que eu afirmo, e vejam os vídeos outros aí, o vídeo do Brasil deveria ter 5 Copas, e também qual foi a Copa mais roubada da história, uma Copa que teve muita influência da arbitragem, inclusive o Garrincha não poderia ter jogado a final e acabou jogando, embora o Amarildo Zagallo também tenha feito uma final mais relevante até mesmo do que a. Então, Garrincha e Romário, 62 e 94, ficam aí para nós como menções honrosas. Chegamos então ao nosso top 4. 2 desempenhos de jogadores cuja seleção não foi campeã. E sim, na hora da gente separar dos 4 melhores, eu acredito que o título define a favor de 2 em contraponto a essas outras 2. Não define para um jogador ser considerado, para um jogador ter o seu desempenho individual avaliado, ele precisa ser avaliado sob a perspectiva de ter sido eleito o melhor jogador, de ter participado da final e sido efetivo, de Copa inteira, né? Então são os critérios para nós aí. Então 2 desempenhos que vão ficar aí nessa uma espécie de uma semifinal para nós e vão ser eliminados, mas que estão entre os 4 maiores desempenhos individuais da história das Copas. Zinedine Zidane, 2006, e Johan Cruyff, 1974. Começando pelo Zidane, talvez o critério Copa inteira pudesse tê-lo limado dessa nossa peneirada, porque a França estreia com um empate em 0-0, depois um empate 1-1, nesses 2 jogos Zidane tomou cartões amarelos, motivo pelo qual ele não enfrentou o Togo na terceira rodada, e a França vence por 2-0. Então você está sendo contraditório com o que você disse com relação ao Pelé, ao Puskás, ao Paulo Rossi, entre outros ali, né, quando se apresentou os critérios iniciais. Não pelo seguinte, e aí a balança vai explicar por que Zidane fica para nós entre os 4. O primeiro fato é que o Zidane foi um dos 2 maiores jogos individuais da história das Copas, como nós dissemos naquele vídeo lá. Assista, fica novamente pedido para você. Então ele teve um dos 2 maiores desempenhos individuais da história das Copas em um mesmo jogo. Então ele já deveria ser considerado apenas se só tivéssemos aquele desempenho contra o Brasil nas quartas de final dele, já seria motivo para ele estar aí talvez nesse top 4. Mas a verdade é a seguinte, que a seleção da França, ela só enfrentou barras pesadas ao longo da fase eliminatória.
né? Se eu citei que o Romário jogou contra Estados Unidos e contra Suécia, o Garrincha jogou ali contra Chile e Tchecoslováquia, a verdade é que o Zidane enfrentou nas oitavas de final a seleção da Espanha, nas quartas de final a seleção brasileira, na semifinal a seleção de Portugal e na final a seleção da Itália, né? Então, quatro seleções de primeira grandeza, embora Portugal não tenha nenhum título de Copa aí, mas é uma equipe extremamente tradicional e que tinha ali dois nomes, né? Luiz Figo e Cristiano Ronaldo, embora nenhum dos dois no seu auge, Cristiano Ronaldo ainda o encontraria e Luiz Figo já o havia encontrado, mas tinha também o Filipão como treinador, então era uma seleção muito forte que fez uma final de Euro de 2004 e que produziu aí dois, repito, dois jogadores que abraçaram prêmios de melhores do mundo, bolas de ouro da France Football também. E o Zidane ele tem desempenhos notórios em todos esses jogos, né? Seja por um domínio completo de todas as ações, como foi no caso contra o Brasil, quanto em gols decisivos e definitivos, em todos eles ali. Contra a Espanha, um gol já nos minutos finais, estava 2-1, a Espanha atacando em 60 minutos, um contra-ataque, um belíssimo gol do Zidane define aquele jogo. Contra Portugal foi um gol de pênalti, mas foi 1-0, gol do Zidane numa semifinal de Copa do Mundo. E na final ele também faz a sua panenca, né, no Brasil conhecido como cavadinha. Então ele teve um desempenho notório na final. E em último caso, a Itália, a França não é campeã porque justamente o Zidane fez aquela grande bobagem. Ele poderia ser um dos pênaltis a serem cobrados, né? Desestabilizou moralmente a equipe, entre outras razões. Então, sim, ele não pode ficar como o maior desempenho da história para nós, mas ele teve um desempenho nesses quatro jogos que não se encontra muitos paralelos, exceto os dois primeiros vencedores para nós aí. E o Johan Cruyff, de 74, é uma situação bem parecida. A Holanda, ela estreia, né, contra o Uruguai, um jogo que assustou o mundo porque era uma coisa nova, muito embora você tivesse ali, né, o Ajax já dando todos os sinais, né, ao longo das temporadas 7-1, 7-2 e 7-3, ter sido tricampeão consecutivo, né, da Copa dos Campeões da Europa. Então, toda a base já estava sedimentada ali. Alguns pequenos sinais haviam sido dados pela seleção, mas quando chega ali, o mundo se choca realmente. Porque o Uruguai, claro que já não estava na sua melhor forma, mas tinha feito uma semifinal em 70 e é uma força, um bicampeão mundial. Foi totalmente dominado, foi apenas 2-0. E aí, na sequência, a Holanda enfrenta a Suécia, né? 0-0. Nesse jogo, por exemplo, que o Cruyff tem aquela famosa cena de um drible que ele dá, né? Ele está como se estivesse retornando, ele corta o jogador patina e cai. Então, foram dois jogos em que o Cruyff foi uma peça do motor. Não, ele foi muito bem, mas foi uma peça de motor. Porém, no jogo 3 da primeira fase, contra a Bulgária, que em último caso, a Holanda poderia ser desclassificada nessa primeira fase, caso houvesse uma combinação de saldos aí, né? Porque a Suécia vencendo o Uruguai, como venceu, e, por exemplo, houvesse não sei se com um empate entre Holanda e Bulgária e uma vitória sueca, a Holanda não poderia ser eliminada. Na melhor das hipóteses, passaria em segundo lugar. Mas, enfim, havia a possibilidade da Holanda ser eliminada nesse jogo. E esse é o primeiro grande jogo do Cruyff nessa Copa. Ele marca, não faz gol, né? Ele dá uma assistência primorosa, um cruzamento que é um passe praticamente, faz uma jogada em que deixa, não sei se era o Neskins que recebe a bola, mas na cara do gol e sofre um pênalti, marca o gol, e ele próprio faz uma outra jogada absurda, dribla 2, 3 ali, sofre o pênalti gol do Neskins. Então ele foi determinante para que esse jogo terminasse 4-1, 3 gols, ele teve participações efetivas e decisivas. Aí na sequência, Holanda e Argentina, né, que era o formato de grupos, dois novos grupos, o grupo com Holanda, Argentina, Brasil e Alemanha Oriental. Contra a Argentina, Cruyff tem um desempenho também extra classe, marca o primeiro e quarto gols, acaba com o jogo, além de dar mais uma assistência. E contra o Brasil, outro desempenho fora da curva, marca um gol, um belíssimo gol e dá um passe para o outro gol.
Então, ele enfrentando adversários potentes, claro que a Bulgária, né, um pouco menos, mas um momento importante, e contra dois grandes adversários, Argentina e Brasil, ele foi extremamente decisivo. Contra a Alemanha Oriental, parece que ele teve um bom jogo, mas um jogo ali mais tranquilo, né? Esse jogo contra o Brasil teve áreas de uma decisão realmente, porque eram os dois melhores classificados e coincidiu de jogarem na última rodada desse grupo. Tanto o Brasil quanto a Holanda haviam vencido a Alemanha Oriental e a Argentina. Então foi uma espécie de uma semifinal. Ele teve aquele desempenho na semifinal. E na final, a Holanda sai, a Alemanha não toca na bola, exceto para pegá-la no fundo das redes, né? A Holanda sai, toque de bola o jogo inteiro, e é o Cruyff que parte do meio de campo, dribla dois ou três jogadores e sofre um pênalti. Então, ele teve também uma participação importante e foi bem na final. Claro que o não título, tanto de Zidane quanto Cruyff, é que vão deixá-los abaixo de Diego Maradona em 1986 e Pelé em 70. A rigor, nós poderíamos decretar aqui um empate técnico, né? Como eu falei, por exemplo, fica a sugestão aí do vídeo dos MVPs das finais da NBA, em que mais ou menos como eu estou fazendo aqui, inclusive são 7 jogos também, possíveis 7 jogos no caso do basquete e 7 jogos ou 6 jogos no caso das Copas, né? Mas ali eu selecionei da mesma forma, dois desempenhos absurdos que ficam ali de fora no nosso funil, outros dois que só não cumpriram alguns critérios e dois em qual eu diria que dava para a gente trocar ali o troféu, se você quisesse um ou outro, estaria bem, né? Magic Johnson em 87 e Michael Jordan em 93. E aqui da mesma forma, Diego Maradona em 86 e Pelé em 70. Como que a gente vai chegar para decidir por um ou outro? Vai passar necessariamente pelo fato de que a seleção de 70 do Brasil é tida como uma das, na pior das hipóteses, uma das 3 melhores seleções de todos os tempos, né? A própria brasileira de 58 e a Hungria de 54 são as duas que, a meu ver, rivalizam com a de 70 numa decisão mais, ah, enfim, para definir qual foi a melhor seleção da história das Copas, né? E ao passo que a Argentina de 86 foi uma seleção boa. É mentira que fosse uma seleção ruim, é mentira que o Maradona tenha ganhado sozinho, é mentira que ninguém ali contribuiu, que ele fez tudo, né? Que ele precisava bater o tiro de meta, cobrar o escanteio e fazer o gol. Mas ele teve um desempenho do ponto de vista coletivo mais importante do que o do Pelé em 70. Porém, do ponto de vista individual de produção, igual ou até mesmo em alguns momentos, dá para dizer que o Pelé foi até melhor. Então vamos analisar pela seguinte forma, né? Jairzinho marcou gols em todos os jogos, né? Ele fez gol em todos os 6 jogos que o Brasil disputou. Apenas outros 2 jogadores marcaram gols em todos os jogos de uma mesma edição de Copa do Mundo. Foi o Didia em 50 e o Fontaine em 58. Embora aí a gente até pode puxar a sardinha para o Jairzinho pelo seguinte, o Didia é, o, o grupo, né, teve uma desistência, então teve um jogo a menos, disputou 4 jogos apenas, e o Fontaine não jogou a final, então ele marcou gols em todos os jogos em que ele se fez presente, mas não jogou a final. Então dá para dizer que o Jairzinho foi o único jogador que marcou gols em todos os jogos, que disputou sem nenhuma diferença no final ali na competição, né? A favor dele no comparativo com o Didi, sobretudo contra o Fontaine, se diz que não, mas o Fontaine não jogou a final, então o do Jairzinho foi melhor. Mas de todo modo, o Jairzinho marcou gols em todos os jogos, foi furacão da Copa. O Gerson teve um desempenho também extra classe, né? Com grandes assistências, marcou um gol. Rivelino marcou 3 gols, jogou muito bem aquela Copa. E o Capita, Carlos Alberto, também. Então, é o fato da seleção de 70 ser incontestavelmente superior à seleção argentina de 86 que vai decidir a favor do Maradona na nossa decisão aqui. Mas foram desempenhos do ponto de vista individual absurdos. O Pelé só não teve um jogo só que ele não teve um desempenho fora de classe, que foi justamente contra a Inglaterra, um jogo muito difícil na primeira fase. O Brasil vence por 1-0, uma jogada excelente do Tostão e um gol do Jairzinho. Mas no mais, o Pelé foi
absurdo, inclusive plasticamente, né? Eu brinco que nessa Copa ele marcou 4 gols e 4 não gols. E esses 4 não gols até são talvez mais lembrados do que os 4 gols do Pelé, né? O lance contra a Tchecoslováquia, em que o goleiro dá o balão e ele pega de primeira, lá no meio quase no meio do campo, né? E rebate, o goleiro se obriga a fazer uma bela defesa. O lance contra essa mesma Tchecoslováquia, em que ele, antes do meio de campo, vê o goleiro adiantado e tenta fazer o gol. É aquela história que o Saldanha dizia que ele estava míope. A defesa mítica, né, do Gordon Banks nesse jogo contra a Inglaterra e aquele jogo de corpo contra o Uruguai, que é um dos maiores lances da história do futebol em todos os tempos. E teria sido talvez o maior golaço da história das Copas se a bola tivesse entrado. Mas a bola não entrou. É importante a gente lembrar isso. Portanto, o maior gol da história das Copas é o do Maradona contra a Inglaterra, né, em 86, em que antes do meio de campo ele pega a bola, dribla o time inteiro, dribla o goleiro e faz o gol. Tem gente até que falava que ele foi gol contra, mas uma imagem atrás do gol mostra que foi o Maradona que fez o gol. E os desempenhos do Maradona contra a Inglaterra e contra a Bélgica na semifinal, que sim, a Bélgica é um pouquinho abaixo aí, estão entre os 4, 5 melhores desempenhos também de todos os tempos. Né? Nesse vídeo lá com o Cássio, esses 2 jogos do Maradona contra a Inglaterra e contra a Bélgica ficam aí para a reta final dos 5 maiores jogos de todos os tempos. Então, portanto, assim como eu falei do Zidane, só por esses 2 jogos o Maradona mereceria e deveria estar aí. Mas também a qualidade dos adversários, né? O Brasil de 70 enfrentou grandes seleções, indiscutivelmente, Itália na final, Uruguai na semi, Inglaterra nos grupos, mas no geral teve alguns enfrentamentos menos dificultosos. A própria Itália, é importante lembrar, esse desempenho na semifinal da seleção italiana contra a Alemanha, que foi levado ao limite, né? 2 prorrogações, ou uma prorrogação, mas foi ao limite, né? Um jogo em que a Itália consegue uma virada na prorrogação, né? E chega morto contra o Brasil. Enfrentou o Peru, que era treinado pelo Didi, que tinha Cubillas, uma grande seleção, mas ainda assim, Peru. Enfrentou a Romênia na primeira fase, então pegou alguns adversários um pouco abaixo da Argentina, que sim, teve lá na primeira fase a Coreia do Sul e a Bulgária, mas ainda no seu grupo tinha a Itália, o Maradona fez um gol contra a Itália, nas oitavas enfrentou o Uruguai, nas quartas enfrentou a Inglaterra, que além de tudo, toda aquela rivalidade, o caso das Malvinas, né? Não podemos dissociar esse contexto. A Bélgica, que, claro, abaixo aí, mas uma seleção importante ainda, e a final contra a Alemanha, né? E na final, Pelé em 70 e Maradona em 86, a rigor o Pelé foi talvez um pouco melhor do que o Maradona, se você pensar no desempenho exclusivo de cada um nas finais. O Pelé faz um belíssimo gol de cabeça e dá aquele passe para o Carlos Alberto, mas ali o jogo já estava definido, né? Então o Brasil tinha um placar mais elástico, enquanto que Argentina e Alemanha, você tinha 2-0 para a Argentina, a Alemanha consegue um empate, já chegando ali, todo mundo imaginando uma prorrogação, e é um passe do Maradona, uma jogada em que ele está encurralado por Lothar Matthäus e outros ali, um passe assim que ele achou no coelho da cartola, deixa o Burruchaga na frente e faz o gol sozinho. Então o Maradona definiu aquela final, ele foi decisivo, ele não marcou gol, mas ele fez algo que definiu. E somado todo o torneio, sobretudo os picos que ele teve, além da qualidade dos adversários, eu escolheria Diego Armando Maradona, 1986, o maior desempenho individual da história das Copas. Não por coincidência, Pelé, em 70, também ambos no Estádio Azteca, né? Ambas as Copas acontecidas no México. Parece que houve algo especial, alguma coisa especial aconteceu nesse Estádio Azteca, e é essa foto dos dois, closes muito parecidos, que estampa esse vídeo aí quando você vê a imagem congelada. Então, a meu ver, Diego Armando Maradona, 1986, pela Argentina, foi o maior desempenho individual da história das Copas, logo abaixo, Pelé, 1970. E é por isso que, no final das contas, eles são os 2 maiores jogadores da história do futebol. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.